Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite. Quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Meus irmãos, em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, ele nos dá um exemplo, meus irmãos, muito importante. Ele disse assim: Cristo nos dá o exemplo de abnegação. Jesus, meus irmãos, ele nos deu um exemplo muito importante. Isso mesmo. O que é abnegação? Quer dizer negar. Isso mesmo. Negar a si, ou negar os seus direitos. Jesus, ele negou de quem ele era, o seu direito de quem ele era. Como assim, pastor? Jesus, ele sendo o Filho de Deus, o Senhor, o Rei, isso mesmo. Jesus, meus irmãos, ele se fez servo, ele foi humilde, ele suportou as aflições, isso mesmo. Ele foi um homem de dores, porque servir a Jesus, servir ao Evangelho, é a gente, meus irmãos, negar a si, negar muitas vezes os nossos direitos, as nossas vontades, suportar as aflições, suportar, meus irmãos, as fraquezas dos outros. Olha o que Paulo ele nos ensinou no livro de Romanos 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Ele disse: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Olhe bem, e não agradar a nós mesmos. Jesus, meus irmãos, ele suportou as aflições, ele suportou as fraquezas dos homens. Jesus, ele suportou, ele abriu mão dos seus direitos, ele abriu mão de quem ele era para o serviço, para morrer para a nossa vida, para morrer para que nós pudéssemos ter vida. Isso é o maior exemplo de amor. O amor é a gente, meus irmãos, suportar. Hoje nós vivemos em um mundo onde este nome suportar cada vez mais se torna-se escasso, porque ninguém quer suportar, meus irmãos, ninguém quer suportar lutas, ninguém quer suportar as fraquezas, os defeitos dos outros, os problemas, isso mesmo. E o Evangelho nos ensina a suportar, a ser fortes. Olha o que nos ensina assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Olha que exemplo. Quer dizer, meus irmãos, e Paulo aqui nos dá um exemplo que nós devemos o quê? Que nós devemos agradar ao próximo no que é bom para edificação. Devemos agradar ao próximo no que é bom para edificação. Isso mesmo, nós devemos suportar as fraquezas, suportar as debilidades uns dos outros, sustentar a mão, carregar, para que aquela pessoa, meus irmãos, ela seja salva. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas não querem suportar, elas não querem negar isso mesmo, o seu orgulho, elas não querem negar, meus irmãos, de quem elas são para servir a Jesus e muitas vezes, meus irmãos, para servir ao próximo, isso mesmo. E o Evangelho nos ensina, meus irmãos, que nós, meus irmãos, devemos suportar. E se você vai ter que suportar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, suportar, meus irmãos, na igreja, suportar neste mundo que nós vivemos.
as fraquezas, as lutas, as aflições, os defeitos, e pedir forças ao Senhor para que Ele faça a obra dele, que é perfeita na vida de cada um. Olha o que ele disse: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Você já imaginou Jesus se agradando a Ele mesmo? Sendo crucificado, sendo, meus irmãos, apedrejado, perseguido, traído, enganado, abandonado, rejeitado. Isso mesmo. E é isso que é o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é a gente suportar e amar. É esse o exemplo que Jesus ele nos deu. Aí, meus irmãos, entra de confronto completamente com as nossas vontades, com os nossos desejos. Entra de confronto, meus irmãos, contra os nossos próprios direitos, né? Que o ser humano ele acha que tem, né? Os direitos dele. Isso mesmo. Esses direitos que eu me refiro, meus irmãos, é algo pessoal, né? De nós mesmos, os nossos próprios desejos. Isso mesmo. E olha o que ele disse no versículo 3: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E que nós possamos, meus irmãos, ter este mesmo sentimento de amor, isso mesmo, de suportar as aflições, as lutas, isso mesmo, suportar as fraquezas uns dos outros, e saber que nós completamos a obra perfeita de Cristo na nossa vida, quando nós, meus irmãos, suportamos, quando nós amamos, quando nós, meus irmãos, nos mostramos semelhantes e imitadores de Cristo. Aí alguém diz assim: mas pastor, qual é a recompensa que eu estou recebendo? Qual é a recompensa que eu recebo? Isso mesmo. E me mostrar-me, isso mesmo. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa que eu recebo? Deste mundo, meus irmãos, não vai vir a nossa recompensa, mas vai vir o nosso galardão de Deus, o seu galardão, pelo seu amor, por você suportar as aflições, suportar as lutas, suportar as fraquezas, isso mesmo, perdoar, amar, negar, isso mesmo, negar os seus desejos, negar muitas vezes, meus irmãos, os seus direitos, negar, meus irmãos, a si próprio para servir a Cristo e para estar pronto para ajudar e suportar as debilidades e as fraquezas do próximo. Esta recompensa e este galardão só pode vir, meus irmãos, de Deus. Esta recompensa só vem de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida esta noite, e pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. E eu creio que o Senhor vai te abençoar muito. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro em oração, meu Deus, nesta noite. Pai, eu oro pelo aflito, pelo cansado, por esta pessoa que está triste, aflita, enfrentando uma luta, um problema. O seu coração está apertado, Pai. Tantas são as lutas e os problemas que ela tem passado. Meu Deus, nos dá forças, nos dá paciência, nos dá bom ânimo, Pai, que possamos ter o mesmo sentimento que Cristo ele tinha, Senhor, nos nossos corações. Nos dá esse sentimento, Pai, de amor, esse sentimento, Pai, de suportar, Pai. Sim, meu Deus, que possamos cada dia ser semelhantes e imitadores de Cristo, Senhor, e dar o exemplo, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo aflito, eu oro pelo doente, eu oro pelo endividado, pelo que está desanimado, triste, por esta pessoa, Pai, que está apreensiva, depressiva, essa pessoa, meu Deus, que está do outro lado, Pai, desanimada, pensando em desistir. Meu Deus, entra com providência, Senhor, dá calma, dá tranquilidade, dá forças a esta pessoa. Paizinho, eu declaro em nome de Jesus Cristo a bênção. Eu declaro, Senhor, o socorro sobre esta vida. Receba de Deus aí
em nome de Jesus Cristo. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.